para adorarmos o nome do nosso Deus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo o nosso louvor. Tivemos pouco tempo, ontem mesmo, na cantata, onde estávamos comemorando o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eu estava ali na cantada pensando comigo e refletindo, dizendo que como homem Jesus ele nasceu, mas como Deus, ele disse lá em Isaías capítulo 43 e versículo 13, ele disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então, como homem ele precisou nascer, mas como Deus ele existia eternamente. Como homem ele sofreu, a Bíblia nos diz que ele foi preso, ele foi golpeado, cuspiram no rosto dele, humilharam ele, mas como Deus, a Bíblia diz que ele fala e a terra se cala. Amém. Como Deus, ele tem todo o poder. O homem não pode chegar perto dele porque ele é todo poderoso. Moisés queria apenas ver um pouco dele, e disse: não, você não pode me ver, você vai ver só a minha sombra. Eu vou passar e você vai poder só ver minha sombra, porque ninguém pode me ver e ficar vivo. A Bíblia diz: como homem ele viveu aqui, cresceu, e a morte o venceu ali naquela cruz, mas como Deus, a Bíblia diz que ele ressuscitou e vive está à direita do nosso Deus. Amém, irmãos? Então, nós comemoramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como homem, o homem de onde veio nesse mundo salvar, libertar aqueles que estavam aprisionados, que estavam debaixo do jugo do pecado, que estão ainda, muitos estão aprisionados pelo inimigo da nossa alma, mas como Deus, ele é o Todo-Poderoso e ele está aqui nesta noite no meio do seu povo. Amém, irmãos? Amados irmãos, nós lemos alguns versículos bastante conhecidos da palavra de Deus, que se encontra no livro de Daniel, no capítulo de número 2, e o versículo de número 20, 21 e o 22, da onde o profeta Daniel ele nos trata, ou está falando aqui, o que me chama a atenção nesses 3 versículos é que ele está falando sobre tempo. E eu percebo que Daniel, no versículo de número 21, ele diz assim: ele muda os tempos, as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela ao profundo, o escondido, e conhece o que está em treva, e com ele mora a luz. Enquanto eu estava refletindo nessa passagem do profeta Daniel, um dos profetas maiores da Bíblia Sagrada, e que da onde um dos livros bastante conhecido da amada igreja, suas passagens bastante conhecidas, Daniel na cova dos leões, da onde virou hino, da onde tem Sadraque, Mesaque e Abednego, da onde Deus o livrou da fornalha de fogo. Nós vemos nesse livro onde Deus aparece em um grande banquete, uma grande festa, e da onde Deus escreve naquela parede, escrevendo a sentença daquele rei que estava profanando os utensílios da casa do Senhor. É um livro bastante conhecido da amada igreja. Eu estava meditando neste livro, meditando nas palavras do profeta Daniel, vendo o que poderia meditar e tirar para nós nessa noite e estar refletindo. E enquanto eu estava lendo, meditando nessa passagem, veio ao meu coração esse texto, da onde o profeta Daniel, ele engrandece o nosso Deus, falando que Deus, ele tem o poder do tempo, ele manda e governa todas as coisas. Era o que o profeta Daniel, ele estava falando. Enquanto eu estava meditando nisso, me veio um pequeno tema para meditar juntamente com os amados irmãos aqui nessa noite, amém? E o tema que veio no meu coração foi o seguinte: Deus, o Senhor do tempo. Amém? Repita comigo e diga assim: Deus. Mais forte, eu acho que não tomaram café. Diga: Deus, o Senhor do tempo. Amados irmãos, quando nós falamos em tempo na Bíblia Sagrada, e como eu já disse que hoje eu quero meditar nesta passagem, nessa palavra, Deus, o Senhor do tempo, eu fui pesquisar, ver no dicionário, no nosso dicionário, na língua portuguesa, o que significava a palavra tempo, que fica bastante claro para cada um de nós.
E o nosso dicionário diz que a palavra tempo, no nosso dicionário diz que é duração relativa das coisas que se cria na vida do ser humano, ou uma ideia da onde nós conhecemos como passado, presente e futuro. Isso é tempo dentro do nosso vocabulário português, no nosso dicionário Aurélio, normal. Mas, biblicamente falando, amados irmãos, a palavra tempo dentro da Bíblia nem sempre é isto. Nem sempre a palavra tempo, quando aparece na Bíblia Sagrada, ela está relativamente relacionada ao passado, ao presente e ao futuro. Na Bíblia Sagrada nós encontramos dois tipos de tempo, e o tempo o qual nós iremos estar meditando em rápidos minutos nessa noite. A primeira vez, ou uma das passagens onde a palavra sagrada ela nos fala sobre tempo, e nós sabemos que Deus ele é o criador do tempo, lá em Gênesis. Mas a primeira palavra quando se é relacionada a tempo é a palavra cronos, que é da onde essa palavra significa cronologia, é o tempo do ser humano, é o tempo limitado que Deus ele deixou para todos os seres humanos aqui na terra. E nós sabemos lá no livro de Salmo, no capítulo, Salmo não tem capítulo, Salmo de número 90 e o versículo de número 10, a palavra de Deus diz assim: os dias da nossa vida chegam a 70 anos e alguns, pelas suas robustez, chegam a 80 anos. E o orgulho deles e a canseira se invadem, pois cedo se conta e se voam o seu tempo. Então o salmista está dizendo que o tempo de vida do ser humano aqui na terra, ele é curto, ele é medido pelo tempo, pela cronologia, ele está ligado a isso aí. Então o ser humano, ele nasce, ele cresce, ele reproduz e ele vai morrer. A Bíblia ainda diz lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo número 1, dizendo assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de plantar, de morrer. Há tempo de plantar e tempo também de arrancar aquilo que se plantou. A palavra tempo aqui em Eclesiastes já é diferente do tempo que nós vemos que o salmista ele está falando, o tempo do ser humano, que é um tempo limitado, é o tempo da onde ele é passageiro. Nós não iremos viver eternamente, nós estamos dentro do tempo, somos movidos pelo tempo, nós vivemos no presente, passado e futuro. O culto hoje começou às 7 horas, o nosso presídio louvou o nome do Senhor, nós já louvamos, já agradecemos a Deus, mas tudo isso já passou, já ficou no tempo passado, não vai voltar mais. Tudo que já passou ficou no passado, tudo que eu estou falando já está ficando no passado. Esse é o tempo do ser humano, é o tempo cronos que nós vivemos aqui na terra. Mas o tempo que Salomão ele fala aqui no capítulo número 3 de Eclesiastes, versículo número 1, onde diz que Deus tem determinado tempo para todas as coisas. A palavra tempos aqui é o kairos, é o tempo de Deus, é o tempo diferente do ser humano, é o tempo da onde é ilimitado. Deus ele não é limitado a esse tempo, Deus ele não vive debaixo do nosso tempo, nós somos limitados ao tempo, mas Deus ele não é limitado ao tempo, como eu já citei aqui, Isaías capítulo 43 e versículo 13, da onde o próprio Deus diz que ainda antes que houvesse tempo, que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Deus está dizendo, eu sou além do tempo, eu não sou movido pelo tempo. Ainda no Salmo de Moisés, no Salmo 92, no Salmo 90 e o versículo número 2, o salmista diz assim: antes que os montes nascessem e que tu formasse, isso é, antes que tu criasse a terra, antes que tudo formasse nesse mundo, ele diz, mesmo de eternidade a eternidade, tu já era Deus, isso é, tu existia antes do tempo vinha a existir nesse mundo. Deus ele já existia, Deus ele já era, Deus ele já estava dentro do tempo, e como eu já falei, Deus ele é o criador do tempo. Nós vemos quando nós abrimos lá no livro de Gênesis, capítulo número 1 e o versículo número 14, o próprio Deus diz assim: haja luminares na expansão dos céus, para que haja separação entre o dia e a noite, e sejam ele para sinais dos tempos determinados para os dias e anos. Isso é, Deus aqui ele estava criando o tempo. Deus estava
dizendo, vai haver anos, vai haver tempo, eu vou criar o céu, vou criar os luminares, vou criar o sol, vou criar a lua, para que o ser humano saiba definir o tempo de vida dele. Isso é, quando o sol aparecer, o tempo é de dia, quando a lua aparecer, porque o tempo chegou, é da noite, é o tempo de descansar. Deus, ele criou, ele é o criador do tempo, e na agenda de Deus, irmão, já está marcado, ou já estava marcado, eu quero dizer, na agenda de Deus, já estava marcado esse culto esta noite, estava marcado esse local, já estava marcado tudo preparado, porque Deus, ele não é limitado ao tempo que eu já falei, ele conhece o passado, ele conhece o presente, e ele conhece o nosso futuro, ele sabe tudo que vai acontecer na nossa vida. Deixa eu lhe dizer, mesmo depois de acabar esse culto, antes de acabar esse culto, Deus, ele já sabe tudo que vai acontecer nesse local. Deus, ele já conhece nosso futuro, ele já conhece a nossa eternidade, ele já sabe tudo que vai acontecer conosco amanhã. É por isso quando ele diz lá no livro de Mateus, capítulo de número 6, dizendo para os seus discípulos que estavam preocupados com o tempo, preocupados com o que havia se vestir, preocupados com o que havia comer, com o que havia fazer. Aí o próprio Deus olha para ele e diz, olha, vocês estão ansiosos, preocupados com coisas pequenas demais. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas eu vos acrescentarei. Eu vou lhe dar, mas primeiro você vai ter que me buscar. Me busque primeiro no tempo, porque depois eu vou estar preparando coisas maravilhosas para você. Aleluia! Em 1 Pedro capítulo 1, versículo número 5, a palavra de Deus diz assim, que mediante a fé estás guardado no poder de Deus para a salvação, já preste para se revelar nos últimos tempos. Pedro estava dizendo, olha, irmãos, Deus já tinha preparado Jesus desde antes da eternidade para vir a este mundo, para salvar toda a humanidade. Aí Paulo, confirmando lá no livro de Efésios, ele disse que ele nos elegeu desde a fundação do século. Sabe, lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva eles pecaram, a Bíblia diz que eles se cobriram com palha, eles se cobriram com coisas ali materiais. Aí Deus chega no jardim do Éden, sacrifica um cordeiro que simbolizava Jesus Cristo de Nazaré e cumpriu lá no Deus do homem, simbolizando Jesus que cobre o pecado do ser humano. Ali estava simbolizado Jesus, que ele vinha a esse mundo já antes do tempo, antes de tudo. Deus já tinha preparado a nossa salvação. Deus já estava olhando para nós dizendo, eu vou preparar a salvação dela, eu vou preparar a salvação dele, mesmo que não mereça, mesmo que ele não me queira, mas eu já tenho preparado lá na eternidade, já estava preparada a nossa salvação. Na agenda de Deus, amados irmãos, já está tudo preparado. Às vezes nós temos uma agenda em casa e ficamos marcando as coisas que nós iremos fazer. Amanhã eu vou para lugar tal. Nós obreiros, nós temos uma lista de culto e nós ficamos olhando para onde nós estamos escalados, para onde nós vai. Nós ficamos olhando se na quinta-feira nós vai para Paraíso, se nós vai, se vem para aqui para a usina, se vai lá para a Rua Nova. Nós ficamos olhando a semana todinha. Antes de chegar o dia, nós vemos para onde vai. E muitas vezes acontece imprevisto, como acontece muitas vezes que eu estou escalado para aqui e o pastor diz, não, você vai para Enade. Muitas vezes acontece isso, não acontece de estar ali calculado naquele local, porque é coisa do ser humano. Mas na agenda de Deus, aquilo que está para acontecer, vai acontecer na nossa vida. Na agenda de Deus, se Deus disse, eu vou entregar a vitória a ela, dia tal, hora tal, eu vou resolver o problema dela, eu vou entregar o milagre dela, não vai acontecer imprevisto, porque quando Deus promete, Ele cumpre. Eu quero dizer nessa noite, se Deus ele prometeu alguma coisa, e se faz muito tempo que você está esperando, e o tempo de Deus, amados irmãos, é difícil de esperar, mas o salmista diz, eu esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, eu ouvi o meu clamor. Deixa eu lhe dizer, eu não sei quanto tempo você está esperando, eu não sei quanto tempo você está aguardando, eu não sei que você chegou aqui nessa noite até desanimada, dizendo não vai acontecer mais, não vai resolver mais, não tem mais jeito para o meu problema, mas eu quero dizer que o tempo de Deus está chegando na tua vida. Deus ele está chegando com um tempo de vitória para você. Na mente de Cantares, capítulo 2, versículo 11, a palavra nos diz, eis que o inverno passou e o tempo de cantar chegou. O que ele estava querendo dizer ali, inverno é prova, inverno é dificuldade. Eu quero dizer que o tempo da dificuldade está passando na tua vida. Eu quero dizer que o tempo da escassez está passando e o tempo de você cantar a vitória está chegando. Aleluia. Ai, não faz muito tempo, mas eu venho da parte de Deus dizer que o tempo de Deus está chegando de você
cantar. Você vai cantar o hino da vitória. E quem sabe que a promessa pode se cumprir antes do dia 31 de dezembro. Deus chega e diz: toma, minha filha. Porque Deus, ele trabalha dentro do tempo dele. E o tempo dele é diferente de nós. E quando o salmista disse que o nosso tempo de vida é 80 anos, ele disse que um dia para Deus é como 1000 anos. Glória a Deus. Quem sabe que na sua agenda você nem ia vir para esse culto essa noite. Quem sabe que você nem ia chegar aqui. Mas Deus já tinha marcado esse encontro com você, dizendo: e você vai, porque eu quero falar com você. Dizer que eu não esqueci do que eu lhe prometi lá no outro lado. Ele vai fazer. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus, ele vai fazer o que ele prometeu na sua vida. Aguarda o tempo de Deus. Lá em Hebreus está dizendo: aguarda mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Ei, a tua bênção está vindo a caminho. Eu quero dizer: não sai do teu lugar, não saia do seu lugar. É aqui que Deus vai lhe abençoar, é aqui que Deus vai lhe exaltar. Às vezes as pessoas olham, mas é uma congregação tão pequenininha, muitas vezes dá um pouco de número, mas o grande, eita, aquele que criou os céus e a terra, ele não olha para a história, ele está aqui. Quando o primeiro crente chega, ele chega também. Ele disse: se não tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio dele. E nessa noite tem mais de 2 aqui, tem mais de 3. Ele está aqui no nosso meio passeando, ele está aqui no nosso meio nos observando. Aleluia. Nesse meio está falando com o seu povo, dizendo: eu estou trabalhando dentro do tempo. Você não vai morrer antes que o tempo de Deus chegue na tua vida. Tudo que Deus tem determinado, irmão, dentro do tempo vai acontecer. Aleluia. Daniel diz: este rei fará conforme a sua vontade. Levantar-se-á, engrandecerá-se-á sobre todos os deuses. Contra o Deus dos deuses fará coisas espantosas, e será poderoso e próspero, até que irá se completar. Porque aquilo que está determinado será feito. Daniel 11:36. Daniel está dizendo: olha, vai chegar o tempo de onde Deus ele vai abrir as portas, a prosperidade vai chegar. Aleluia. Ele vai completar tudo. Aí Daniel diz: o Deus do Deus, ele fará espantosamente. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus vai fazer algo na sua vida que você vai ficar espantado. Muita gente vai olhar, mas vai dizer: como é que foi que aconteceu? Aleluia. Mas é porque o tempo de Deus te exaltar está chegando. 1 Pedro capítulo 5, versículo número 6 diz: humilhai-o, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo ele vos exalte. Deixa eu lhe dizer: o tempo de Deus lhe exaltar está chegando na terra. O inimigo queira ou não, Deus ele vai lhe exaltar na terra. Ele vai mostrar que ele está na tua vida, que ele mora com você, que ele não lhe desamparou, que ele está ao teu lado 24 horas, ele não te abandonou. Porque muitas vezes você fica casa embaixo dizendo: Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Será que Deus não está olhando para mim? Deixa eu lhe dizer: Deus ele está olhando para você. Aleluia. Muitas vezes você está desanimada, mas Deus está lá olhando e dizendo: minha filha, por que tanta quietação? Meu filho, por que tanta quietação? Aquieta, espera um pouco mais, não se desespera, porque eu estou chegando com a vitória. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é o tempo de Deus. Hoje é o tempo que Deus marcou com você. Aleluia. Quem sabe que tem no nosso meio até pessoas que não é evangélicas. Eu quero dizer que o tempo de Deus também chegou para a tua vida. O apóstolo Paulo escrevendo ao livro de Coríntios, segundo livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 2, Paulo diz assim: porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável e eis aqui agora o dia da salvação. Deus está dizendo: ei, hoje é o tempo de eu salvar você. Hoje é o tempo de você abrir a porta do seu coração e deixar eu entrar na sua vida. Hoje é dia aceitável. Hoje é dia de aceitar a Ele. Hoje é o dia que Deus marcou com você, para
para dizer a você que Ele sente saudade daqueles hinos que você louvava. Que Ele sente saudade quando você vinha para a igreja e adorava Ele. E quem sabe que hoje você está distante. Quem sabe que você hoje está longe dos caminhos do Senhor. Está como uma ovelha descarrada. Está perdido, perdida. Mas nessa noite Ele está dizendo: hoje eu marquei esse tempo. Hoje eu marquei essa oportunidade para dizer a você que hoje é dia de salvação. Como eu salvei Zaqueu, eu também quero salvar você. Aleluia. Como eu entrei na vida daquele homem e transformei, ele também quer transformar a sua vida. Glória a Deus. Basta você aceitar Ele como único suficiente. Deus, Ele está aqui nessa noite e Ele está dizendo: eu quero salvar. Eu quero libertar, eu quero transformar a sua vida. Para o seu povo Ele já falou, Ele já disse que vai resolver. Ele está dizendo que vai acalmar a tempestade. Ele está dizendo que vai resolver todos os seus problemas. Basta você aguardar o tempo dele. Mas para aqueles que ainda não são salvos, aqueles que ainda não aceitaram, Ele está dizendo: hoje eu quero salvar. Hoje eu quero libertar. Hoje eu estou estendendo as minhas mãos. Hoje é tempo aceitável para você. Então aceita Jesus Cristo nessa noite. Eu quero encerrar essa reflexão dizendo a você que Deus, Ele lhe ama. Que Deus, Ele tem um plano lindo na sua vida. E este culto essa noite não foi marcado em vão. Você não veio aqui perder tempo. Você não veio aqui apenas passar 2 horas e depois voltar para o seu lado do mesmo jeito, não. Deus, Ele está aqui nesta noite e Ele quer entrar na tua vida também. Então abra seu coração para Jesus Cristo de Nazaré. Deixa Ele entrar, deixa Ele transformar. Ah, irmão, mas eu tenho passado por tantas as coisas. Mas o meu Deus, Ele sabe da tua vida. Não precisa você me dizer, dizendo que Ele conhece. Ele sabe tudo que nós passamos, tudo que nós enfrentamos. Ele sabe as dificuldades que nós enfrentamos nos dia a dia. Mas diante de tanta dificuldade, Ele diz: tenha tempo para mim. Reserve tempo para mim. Abra seu coração para eu entrar. Deixa eu transformar você por completo. Porque eu sou o Senhor do tempo. Eu posso transformar a tua vida. Daniel diz: Ele estabelece os reis. Ele remove os reis. Ele manda, governa no tempo. Já imaginou se Ele tomar o seu tempo? Nosso tempo de vida é curto. A Bíblia diz que a nossa vida é como vapor, né? Ela pode evaporar a qualquer momento. Uma vez eu assisti um filme que da onde as pessoas quando nasciam, já nasciam com um cronômetro na cabeça, sabendo quanto tempo de vida elas iriam viver. Seria fácil se nós tivéssemos um cronômetro na nossa cabeça, mostrando quanto tempo de vida nós teríamos. Mas nós não temos um cronômetro na cabeça, dizendo: olha, só resta tanto tempo para você viver. Não. Por isso que a nossa vida é incerta e nós temos que entregar a nossa vida a Jesus rápido. Devemos arrumar a nossa casa rápido, aceitar a Ele enquanto é tempo, porque o seu cronômetro, que é invisível, se zerar hoje e você partir para a eternidade, o que será de você se você não tiver Jesus? O que será da sua vida? Qual será o seu fim? Qual será o seu destino final se você não tem Jesus? Então pense nisso. Aceita Jesus enquanto o tempo é aceitável, e o tempo aceitável é hoje, em nome de Jesus.